Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Aqui é Eduardo Lobato. Se inscrevam no canal, deixem seus comentários aqui nos comentários do vídeo, ativem o sininho também para ter sempre ligados com as novidades que a gente coloca aqui na Citec. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado a todos vocês. Vamos falar de operadores hoje. Eu vou dividir essa aula em duas partes. Esse daqui é a parte teórica, tá? Que é a primeira parte que a gente vai estar falando sobre operadores, que são assim os elementos mais comuns que a gente vai estar trabalhando em programação. Para trabalhar com operadores, a gente vai estar fatalmente trabalhando com variáveis. Ou seja, é um espaço de memória na qual reservamos e damos o nome, e a gente otimiza isso definindo o tipo de dados para cada variável. Eu tenho o tipo de dado, por exemplo, de texto, por exemplo. Eu tenho vamos supor assim, um formulário de contato. Tá? Eu tenho nome, endereço, número, CEP, etc. Para cada um desse tipo de dado, pessoal, eu vou colocar um tipo de variável. Por exemplo, variável nome, eu vou colocar caractere ou texto. Variável número, idade e tal, vou colocar um valor do tipo inteiro, ou um número real. No caso, eu colocaria inteiro, não real, porque real vai em número fracionário. Gente, olha só. Esses tipos de definição, eles são muito importantes para que a gente possa desenvolver um sistema bem assim direto, bem leve, bem dinâmico para cada um dos nossos clientes. Porque, olha só, vamos supor o seguinte, você deve ter visto isso. Você instala um programa específico em um outro programa no mesmo computador. Um dos programas, ele está ótimo, roda muito bem, roda sem problema nenhum. O outro já roda travando, já roda requerindo mais memória, tal, etc. Isso daí, gente, quer dizer o seguinte, quer dizer que existe alguma diferença de programação, da maneira como esses programas foram feitos. E essa diferença de programação está justamente no tipo de variável, pelo seguinte. Vamos supor que eu coloco uma variável idade, tá? Para armazenar um formulário de contato qualquer, a idade da pessoa lá que se inscreveu no meu site, por exemplo. Se eu for colocar uma variável que aceite números fracionados também, o que vai acontecer? O computador ele vai verificar todas as opções que eu tiver disponível para armazenar aquele tipo de dado. Ou seja, eu estou fazendo com que o computador ele requira mais memória, mais recursos da máquina. E se eu repetir isso em várias variáveis, esse mesmo erro em várias variáveis, o que vai acontecer? O programa vai ficar lerdo, vai ficar travando, vai ficar um programa que ninguém vai querer utilizar. Já se eu souber qual o tipo de variável que eu vou utilizar, ele vai ficar um programa dinâmico, ele vai ficar um programa mais rápido, vai ficar um programa mais leve. Por quê? Eu reduzi o número de opções que aquela variável vai ter, o que vai fazer com que menos memória seja ocupada, menos assim, processamento seja requerido, etc. Eu tenho um programa mais leve, mais dinâmico para trabalhar. Tudo bem? Os tipos de dados que a gente vai utilizar são tipos que variam de programa para programa, para linguagem de programação, entre outras. Só que existem tipos mais primitivos, ou seja, são os mais comuns. Quais que seriam esses tipos de dados? Eu tenho o tipo de dado inteiro, tá? Que é para números inteiros positivos ou negativos, tá? Sem casos decimais. Eu tenho real, que é o tipo de dados para valores inteiros e decimais positivos ou negativos, né? Por exemplo, a variável peso. Valores monetários também seria muito interessante trabalhar com valor real, entre outras coisas, tá? Eu também tenho lógico, que é o tipo de dados que pode assumir verdadeiro ou falso. Tá? Ou seja, vocês lembram que eu falei sobre variável booleana nas últimas aulas? Variável booleana é uma variável lógica. Esse tipo de dado que eu estou colocando aqui, pessoal, são tipos de dados para o Visual G. A definição vai ser outra numa linguagem tipo Java, C Sharp e tal, etc. Vai ser outra definição, um nome mais técnico. Mas o que essas variáveis vão fazer lá é a mesma coisa que elas vão fazer aqui. Tá? Não tem diferença nenhuma. Inteiro ou integer para números inteiros. Real pode ser double ou single, por exemplo, para números fracionados. Lógico, seria booleano. Tá? E eu vou ter texto ou caractere, que normalmente é string nas outras linguagens de programação mais utilizadas pelo mercado. Texto ou caractere vai colocar todo tipo de texto. Para deixar isso mais claro, tá? Olha para o teu computador e vê o seguinte. Seu computador ele tem cor, que é um texto. As teclas são os caracteres. Que mais que a gente pode colocar? Os botões no mouse, ele está clicado ou não, ou seja, valor booleano, tal, etc. Tá? E os tipos primitivos de valores em Java, ou seja, esses mesmos tipos de valores, só que, no caso, em Java, vão assumir alguns tipos de valores específicos. Ou seja, a gente colocou inteiro, a gente colocou real, tal.
lá para o Visual G. Isso é válido também para as outras linguagens de programação, tá? Mais conceituadas no mercado. Só que no caso, os valores inteiros vão ter uma outra subdivisão, tá? Que são essas aqui, ó. Byte, por exemplo, é uma variável de 8 bits e vai assumir apenas os valores negativos de 128 até os valores positivos de 127. Ou seja, vai ser os valores entre 128 negativo, os valores maiores do que esse, até chegar a 127 positivo. Isso daqui, esse tipo de variável, ela é muito utilizada para variáveis constantes. O que é uma variável constante? É uma variável que o valor não vai ser modificado nunca, em hipótese alguma, durante toda a execução do programa. Se aquela variável constante ela tiver um valor que estiver dentro desse conjunto e ela não modificar nunca, convém eu colocar uma variável byte. Só que essa variável não é recomendada para operações matemáticas, mesmo se aqueles números não passarem desse conjunto. Tá? Agora, se eles com certeza passarem e eu tiver algum tipo de operação matemática junto, convém eu colocar uma variável short. Tá? Que uma variável short vai de 32768 negativo até 32767 positivo. Uma variável de 16 bits. Daí, ela já vai ter uma condição melhor para a gente estar desenvolvendo uma operação matemática. Mas existem assim operações que vão sair desse nicho, que são as operações mais comuns, inclusive, que a gente vai utilizar em programação. Então, o tipo de variável mais comum entre os números inteiros para programação é uma variável integer, que é uma variável de 32 bits. Vai de 2 bilhões, 147 milhões, 483.648 negativo, até 2 bilhões, 147 milhões, 483.647 positivo. Aí, além dessa, eu tenho mais uma, que é de 64 bits, tá? Que é a long. Quando eu tiver um valor muito extenso, realmente, ela já tem uma capacidade assim, muito específica, 64 bits. Então, ela vai ser utilizada em casos específicos, somente em casos específicos. Porque ela vai ocupar muita memória. Mas, sempre é bom saber que existe uma variável como essa para a gente trabalhar. Ela vai de 9 quinquilhões negativos e os valores aqui específicos, até 9 quinquilhões positivos e os valores aqui específicos. Tudo bem, pessoal? Tá? Além disso, eu tenho o booleano, conforme eu falei para vocês, que é o teste lógico, verdadeiro ou falso. Além desses tipos primitivos de valores, então, eu vou ter os tipos de operadores, que vão fazer as operações de comparação, de atribuição, entre outros que a gente vai utilizar dentro da programação. Tudo bem, pessoal? Por exemplo, aritmética. Eu tenho soma, subtração, multiplicação, divisão, etc. Quando eu for fazer algum tipo de operação, uma hierarquia ela é feita. Ou seja, eu tenho uma equação específica onde tem várias operações matemáticas a serem feitas. O que vai ser feito, então? Vai ser feito todas as operações nessa ordem. Primeiro vai ser porcentagem, depois vai ser exponenciação, ou seja, número elevado a tal outro, depois multiplicação, divisão, e por último, soma e subtração. Ou seja, aquilo que é mais comum, ou seja, soma e subtração, vão ser os últimos a ser feitos. É possível eu alterar essa ordem? Sim, é possível. Através dos sinais de equações de primeiro, segundo e terceiro grau. Parênteses, colchetes e chaves. Através deles, eu altero essa hierarquia. Ou seja, o que tiver dentro de parênteses vai ser feito primeiro do que tiver fora, tal, etc. Assim, eu faço um planejamento completo do sistema que eu tenho que fazer e as operações matemáticas vão seguir essa ordem. Operação matemática é uma coisa muito corriqueira que a gente vai fazer dentro da programação. Tudo bem, pessoal? E quando eu tiver essas operações matemáticas, quando eu tiver o resultado, eu vou trabalhar com operadores lógicos, que são as verificações. Eu vou trabalhar dois valores. Eu quero saber, por exemplo, numa estrutura de decisão, uma função C, que a gente vai ver em breve aqui. Para quem trabalha com Excel, para quem conhece Excel, isso já é bastante comum. Ou seja, a função C no Visual G vai ser a mesma coisa que no Excel. Variável x e variável y são iguais àquele valor. Ou se variável x vale um valor e variável y vale outro valor. Eu vou fazendo verificações, tá? Que vão ser muito comuns em estruturas de repetição e estruturas de decisão.
E essas duas estruturas eu vou verificar se os valores condizem à condição que eu estou construindo. Normalmente, em linguagens como Java, esses operadores, tá, são substituídos com o E comercial, que significa e a barra, tá, vertical, que significa ou. Tudo bem, gente? Quando eu trabalhar com não, eu trabalho igual e o ponto de exclamação, que significa diferente. Tá ok, pessoal? No caso, eu faço verificação com todo tipo de valor. Agora, os operadores relacionais, que são igual, diferente, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, o que eu vou estar verificando? Se um valor de uma variável x é maior que a variável y, se o valor x é igual a y, se o valor x é diferente de y, x é menor que y, x é maior ou igual. Eu vou estar verificando e fazendo comparações. A diferença vai ser o seguinte. Esses aqui, no caso de comparações, eu vou atribuir um valor booleano. Aquela equação vai receber um valor verdadeiro ou falso. X é maior ou igual a y. Isso é verdadeiro? X é maior ou igual a y? Se for, vai receber um valor verdadeiro. Se não, recebe um valor falso. Se o valor for verdadeiro, eu executo a estrutura A. Se o valor for falso, eu executo a estrutura B. Isso é muito comum também em verificações do tipo função C e função de repetição, que nós vamos estar verificando, tá? Inclusive, a gente já viu uma, né? A função enquanto, que é uma estrutura de repetição, mas a gente vai ver outras mais para frente. Valor lógico e valor relacional são bem parecidos. A diferença é que valor lógico eu vou atribuir qualquer tipo de valor que eu quiser, e valor relacional, a equação vai retornar um valor booleano, ou seja, verdadeiro ou falso. Tudo bem, gente? Na próxima aula, então, a gente vai estar verificando o que a gente viu hoje, só que na prática. Então, até lá, a gente se vê na próxima classe. Citec.